E um dos tais, eu creio que criado através de coisas malignas, eles querem trazer para as escolas, para as crianças a partir de 6 anos, a terem aula sobre sexo. E que também uma criança de 6 anos, ele pode querer ser, se for um homem, querer ser uma mulher, e se for uma mulher, querer ser um homem. Isso se chama o trabalhar do inimigo. Sabe por quê? Porque são nas nossas crianças que estão o futuro das igrejas. São nas nossas crianças que estão o futuro de amanhã. Então, se a minha e a tua criança hoje, ela aprendeu o que é bom, ela foi edificada na palavra de Deus, na oração, louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde ela não vai te dar dor de cabeça. Mais tarde você vai olhar e vai ver o trabalhar de Deus na vida do teu filho, dos nossos filhos. Agora, se eu e você deixamos ao léu, deixamos ser ensinado pelo mundo, não sabemos o que vai se tornar mais tarde. E é muito preocupante, irmãos. É muito preocupante isso. Porque imagina aí a tua criança de 6 anos, ela aprender. Eu vi o vídeo, eu fiquei assim, enojado com o que eu vi. Porque é coisa séria. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a essência, louvado seja o nome do Senhor, da verdadeira edificação, nós temos o dever de orar para que Deus ele venha mudar, louvado seja o nome do Senhor, porque o meu e o teu filho, ele tem que sim ser ensinado, é pelo aquele que pode ensinar, um professor de respeito, e primeiramente aos pais, através da palavra de Deus. O nosso problema hoje é que não ensinamos mais os nossos filhos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não te dê dor de cabeça. É dever nosso. Mas quando edificamos nossa família, a tarefa da edificação do lar é contínua, com a limpeza e a organização de uma casa que nunca termina, mas sempre precisa ser refeita quantas vezes for preciso. Às vezes nós mesmos fazemos e desfazemos em nossas próprias mãos e palavras. Quantas vezes nós não falamos uma coisa e depois voltamos atrás? Para as mulheres, às vezes coloca o armário de um lado da cozinha, aí uma semana depois já coloca do outro lado. Mudanças. O diabo, ao longo dos anos, ele veio mudando a sua maneira, louvado seja Deus, de trabalhar na vida de um crente. Antigamente o diabo ele trabalhava colocando muitas das vezes desânimo, colocando muitas das vezes pessoas para falar mal. E hoje não. Hoje ele vem trabalhando na paciência. Ele vem trabalhando do altar para fora. Ah, irmão, como assim tu quer dizer que o diabo está agindo no altar? Tá, infelizmente está. Mas sabe por quê? Porque ele mudou a sua maneira. Ele mudou a maneira de trabalhar para derrubar um escolhido de Deus. Agora sabe o que é que está faltando? É o escolhido de Deus mudar a maneira de receber o que é de Deus e o que não é. Eu e você, quando éramos no mundo, a gente, muitas das vezes, pessoas poderiam falar mal, poderiam fazer o que queria. E muitas das vezes você não ia tomar satisfação. Ou então, quando ia, partia logo para a agressão. Só que
trazendo para dentro da obra de Deus, nós hoje não queremos mais ser chamados a atenção. Queremos errar e queremos chegar aqui e o pastor dizer: não, meu filho, você está certo, é assim mesmo, continue. Eu vou dizer continue, mas você continua indo para o inferno. Porque não queremos mais ser repreendidos. E a palavra do Senhor, ela vai dizer: Deus repreende a quem Ele ama. A repreensão não é para o meu e nem para o teu mal. A repreensão é para que mais tarde eu e você venhamos olhar e ver que os erros que foi corrigido na nossa vida é para que mais tarde se tornemos um homem e uma mulher de Deus melhor. Deus jamais Ele vai lhe repreender para o seu mal, para a sua destruição, para que você venha desistir da caminhada. De maneira nenhuma. Porque a palavra de Deus vai falar que o salário do pecado é a morte. Mas aí existe uma vírgula: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Como edificadores do lar, não podemos desistir e dizer: eu já fiz ou já tentei de tudo. Mas precisamos continuar edificando insistentemente até tudo esteja no seu devido lugar. Clame ao Senhor. É o primeiro propósito que nós temos que ter. Não deixar de clamar a Deus. Não deixar de buscar, louvado seja Deus, através da oração. Confirmar as obras das nossas mãos. Salmo 90, versículo 17. Vamos lá começar a ler a palavra. Louvado seja Deus. Salmo 90, versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É o Senhor que tem que confirmar as obras, louvado seja Deus, que nós traçamos. Porque a palavra de Deus vai dizer: da boca do homem ela sai as intenções, mas é da boca de Deus que sai a resposta final. Louvado seja Deus. Como é o lar edificado por Deus? Primeiro ponto, para a gente aprendermos a edificar a nossa casa. E o primeiro dele é a sabedoria. Provérbios 24, 3. Louvado seja o nome do Senhor. 24, 3. Versículo 3. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se afirma. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se afirma. A inteligência e a sabedoria, ela vem de Deus. Peça de Deus a sabedoria. Foi o que Salomão pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, ele não foi pedir a Deus riqueza. Salomão, ele não foi pedir a Deus fama. Ele só disse: Senhor, me dá sabedoria para eu lidar, louvado seja o nome do Senhor, com a tua obra. E a palavra de Deus, ele vai dizer que depois de Jesus é o homem mais sábio que já passou sobre essa terra. Não existe outro. Existem muitos aí que tem uma sabedoria avante, bem distante de muitos. É um QI muito elevado, mas que não chega à sabedoria que Salomão teve. A sabedoria é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto homem, mulher e filhos buscam sabedoria para conviver felizes na presença do Senhor. Efésios
capítulo 5, versos 22 e 23. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 5, 22 e 23. Vamos ler aqui. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quando ele está falando aqui, louvado seja Deus, ele está dizendo sobre o respeito em que a mulher tem que ter, porque infelizmente hoje o diabo ele vem colocando esse ato na vida das mulheres, que as mulheres elas podem ser igual ao homem. Não estou querendo aqui dizer que a mulher ela não é igual em termos de trabalho, em termos de respeito, mas jamais a mulher ela vai ser comparada ao homem em tamanho de espiritualidade. Sabe por quê? Não querendo dizer que vocês não são espirituais, que as mulheres não são, mas é porque o dever do homem de dar moral na casa do sacerdote sempre foi para o homem. Sempre foi uma coisa que Deus falou, que o sacerdote, quem manda na casa é o homem. Mas infelizmente hoje nós vemos que está distorcido. Hoje a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa tomando conta da casa. Hoje a mulher sai e o homem fica em casa com os filhos. Está errado. Sabe por quê? Porque o homem é que tem que ter a responsabilidade de trabalhar para trazer para dentro de casa. Não estou dizendo aqui que a mulher não possa trabalhar. Os dois trabalhando, amém. Mas esse negócio de mulher sustentar homem não está de acordo com a palavra de Deus. É o homem que é o cabeça, é o homem que é responsável para trazer o mantimento para dentro de casa, e também é o homem que tem que trazer para dentro de casa o respeito, a confiança, louvado seja Deus, dos filhos. Agora, claro, acontece que às vezes se separam, e muitas das vezes quando a separação acontece, cabe mais para a mulher ficar com os filhos, né? Aí essa mulher já vai se tornar o pai e a mãe, né? Acontece muito. Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Quando ele está falando insensata, é a mulher que vive de qualquer maneira. Ela não cuida, louvado seja Deus, do seu lar. Ela não cuida dos seus filhos. Ela não cuida dos seus deveres como mulher. Aí ele chama de insensata. Mas a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, ela traz o Senhor para dentro do seu lar, ela traz a oração, ela traz a palavra, ela traz Deus para dentro da sua casa. E quando a mulher se torna sábia, o diabo não tem poder sobre ela e sobre a sua casa. Sabe por quê? Porque quando ela coloca Deus como edificador da sua casa, a rocha se chama Jesus. Mateus 7, louvado seja o nome do Senhor, do 24 ao 27, justamente aí o versículo que Diácono Cláudio confirmou a palavra de hoje. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele
que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui ele está falando, louvado seja Deus, do homem que é sensato e do homem que é insensato. Aquele que traz, louvado seja Deus, verdadeiramente Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Ele vai comparar o homem que edificou a casa sobre a rocha. Ele vai falar daquele que trabalhou com diligência, ou seja, com verdadeiro amor, para trazer para dentro de casa a edificação de Deus. E ele vai dizer que pode vir o que vier. Sempre comparam ao homem de Deus e à mulher de Deus como a palmeira, porque a palmeira, ela enverga de um lado para o outro, mas ela não quebra. E assim é um homem e uma mulher que estão através da edificação da palavra. Pode vir as angústias, pode vir as decepções, pode vir as percas, pode vir as tribulações, mas ele e ela vão estar de pé. Pode até balançar, pode até pencar para um lado, mas não cai, porque Deus é o edificador da sua vida. Muitas vezes dizemos que a mulher sabe edificar a casa, como esta tarefa fosse somente dela. Por isso Jesus disse que o homem sábio também edifica a sua casa. E o nécio, sem conhecimento, pode até edificar, mas a casa desmorona na primeira tempestade. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem os filhos e desfazerem, então a casa não permanece de pé. O que ele está nos ensinando aqui? Nós que somos pais, e vocês, as mulheres que são mães, o problema hoje é que o pai dá uma ordem, a mãe vai lá e desfaz. A mãe dá uma ordem, o pai vai lá e desfaz. Tira o moral, tira a responsabilidade. E acontece o quê? Quando chega um momento que o filho vai ter que tomar as suas decisões, ele não vai saber o que fazer, porque ele foi criado cheio de mimo, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser masoquista. Tudo você está batendo no seu filho, tudo você está colocando, dando castigo, não. Mas é você aprender que na hora que a mãe, isso para os pais, que a mãe der uma ordem, aquela ordem só quem pode tirar é a mãe. E da mesma maneira o pai. Sabe por quê? Porque o seu filho, ele vai aprender a respeitar tanto a sua ordem como a ordem do marido, e isso vice-versa. Porque quando não ensinamos os nossos filhos, o diabo está aí no mundo para ensinar. O pastor sempre fala, é melhor você ensinar o seu filho do que o mundo ensinar. Ensine o caminho certo, verdadeiro. Sabe por quê? Porque mais tarde você não vai derramar lágrimas. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 3, versos 25. Só para nós vermos aqui sobre uma casa que é dividida, ou seja, quando nenhum nem outro tem um moral. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Ou seja, vai chegar um tempo que a família vai se destruir.
Vai chegar um tempo que a família vai se apartar.